Oi, Leandro, boa noite. Seja bem-vindo ao Instagram da Ouro Fino. Tudo bem? Bem-vindo ao Instagram da Ouro Fino. Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada pela Tudo sua ótimo. participação. Desculpe aí é que o fone de ouvido não entrou, então vamos no Viva Voz mesmo, porque senão ia atrasar mais ainda. Não, com certeza. Leandro, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente nessa noite. Para a gente é uma honra ter a sua presença mais uma vez aqui com o time da Ouro Fino Saúde Animal. Pessoal, eu queria falar até para vocês que estão acompanhando, o Leandro ele fez uma live semelhante para um grupo de clientes nossos, né, de aves e suínos, e na oportunidade eu conheci a história, conheci a Ovos Mantiqueira, e eu lembro que eu assisti tarde a live porque eu não pude acompanhar enquanto ela estava acontecendo, e eu me encantei com a história do Leandro. Então, Leandro, obrigada mais uma vez por ter aceito pela segunda vez o convite da Ouro Fino, viu? Não, o prazer é nosso aí. Eu até falei assim, pô, daqui a pouco o pessoal não aguenta mais me escutar e não aguenta mais escutar a história, né? Não, mas a gente está no momento onde que as histórias como a sua, merecem ser escutadas, merecem ser compartilhadas. Então, vamos lá, vamos conversar, porque tem gente aqui já até comentando, querendo saber como que faz para participar do Clube do Ovo, e daqui a pouco a gente vai responder tudo isso aqui para a turma. Mas eu quero que, primeiramente, você apresente a Ovos Mantiqueira para quem ainda não conhece, para saber um pouco hoje como que ela está presente aqui no país. Não, a Mantiqueira bom, é uma empresa mineira, né? Ela começou em 1987 ali no sul de Minas e aí foi crescendo. A gente sempre quis ser o melhor, nunca quisemos ser o maior. E aí a gente foi fazendo as granjas. Ela começou um pouco no susto, né? Não teve um business plan, porque o business plan é que a galinha bota todo dia. Se ela tivesse dinheiro todo dia, a gente ia acalmar os credores todo dia. Foi em 87, quando o Brasil foi a primeira crise, primeiro plano, né? Plano cruzado, foi a primeira crise que eu passei no meio de tantas crises nesses 33 anos. E aí eu aluguei uma granja de 33 mil galinhas, que ali a gente tinha o dia e a noite. Então, assim, se somasse tudo que tinha, era negativo o saldo. E foi assim que ela começou e foi sempre querendo crescer, crescer. E sempre era muito difícil, né? O Ceasa do Rio de Janeiro era liderado pelos portugueses, os portugueses protegiam portugueses, que eram os donos dos supermercados, e a gente sempre na mão de atravessadores, a gente não conseguia fazer uma venda direta e participar mais do mercado ativamente, né? A gente sempre, eu gosto de ter 50 duplicados para receber em um caminhão de ovo. Tem gente que naquele tempo era uma duplicata ou um cheque de um caminhão de ovo. E aí nós começamos, e aí fomos sempre vanguardistas, sempre quisemos fazer coisas diferentes, né? E aí foi até que em 1997, depois de ter pago as contas, em 91, aí teve o plano Collor, também foi o segundo plano, né, que o plano cruzado acabou em 87, os juros explodiu, todo mundo, foi uma quebradeira geral no país, e a gente acabou que começou de novo uma história, foi quando nós trouxemos automação para o país, né? Então, assim, a gente trouxe os primeiros equipamentos automatizados da avicultura para o Brasil, foi nós que trouxemos, e aí começou uma história diferente, porque ali a gente mostrava que a gente sabia produzir ovos, que a gente eram inovadores naquilo que a gente nos propunha fazer e que sabíamos fazer diferente. E a partir dali foi um sonho que foi se concretizando. Eu conheci o meu sócio, que hoje eu brinco que ele era cliente, virou amigo, virou irmão, depois virou sócio, que é o Carlos, e eu trouxe o primeiro galpão automatizado para o país. E ali o Carlos sempre foi muito curioso e gostava de coisas novas, né? E ele, quando viu aquilo, ele era dono de supermercado, foi o primeiro português que me deu chance mesmo de atendê-lo diretamente. E aí ele falou assim, olha, a partir de sábado que vem você vai fornecer todas as minhas lojas. Eu falei, não sei quem é mais irresponsável, eu ou você. Você de me dar ou eu de aceitar, mas desafio é desafio e uma oportunidade dessa a gente não pode jogar fora. E aí comecei atendendo a rede dele, depois foi dos tios, né? E dos primos, porque a colônia portuguesa é muito forte no Rio, né? Em supermercados. E aí nós começamos a história da Mantiqueira. E aí não paramos mais de crescer. Todo mês, nunca paramos de comprar um saco de cimento, nunca paramos de inovar, nunca paramos de acreditar no Brasil.
nunca paramos de querer ser o melhor naquilo que a gente se propõe a fazer, até que em 1990, né, em 2008, nós fomos para o Mato Grosso. Em 2007 eu fui fui para o Mato Grosso ver outro equipamento e de repente me deparei com um lugar que eu achava que era possível sim fazer uma granja, sim produzir. Eu brinco que o pessoal fala, mas Mato Grosso é longe. Quando eu estou lá, aqui que fica longe, lá fica tão perto, porque lá as coisas acontecem de uma forma bem diferente, né? E aí nós montamos Eu tinha um sonho que eu tinha ido em 1990 nos Estados Unidos, lá na Iowa, e eu vi aquelas granjas no meio do milho e da soja. E eu achava que era possível aqui no Brasil também. Nós tínhamos vários corn belts aqui no Brasil que seriam possível montar granjas para produzir proteína, transformar a proteína vegetal em proteína animal. E aí começou a Mantiqueira, aí lá nós fizemos, né, a maior granja individual do mundo. Agora parece que tem uma na Ucrânia, que é do mesmo tamanho, mas ela durante anos ela foi a maior granja individual do mundo. 6 milhões de galinhas num lugar só. É uma operação de guerra, uma operação fantástica, que a gente tem muito orgulho de fazer. Então, a Mantiqueira é isso. A Mantiqueira é uma empresa inovadora que sempre acreditou no agro, que sempre acreditou que a crise da comida dura 5 horas, que ela é o prazo de você ter fome, e que a gente poderia, sim, sempre fazer alguma coisa diferente. Então, essa é a nossa história, né? A nossa origem. Perfeito. E é muito interessante porque vocês começaram no mesmo ano que a Ouro Fino começou, em 1987. Então, duas empresas aí foram ousadas em surgirem num momento tão complicado para o país. Então, eu queria até te perguntar como que você enxerga as crises, né? Como oportunidade ou, assim, de fato, um momento para repensar o Olha, negócio? essa crise que nós estamos passando é uma crise totalmente diferente de todas que eu já passei, né? As outras eram erros cometidos por algumas estratégias mal feitas, algumas moedas, a crise de moeda, a crise de imobiliária nos Estados Unidos, eram crises que existia uma lógica nela, né? Essa crise, pelo que eu vejo, assim, ela não tem lógica. A gente está perto do inimigo, mas não sabe onde ele está. Ele é silencioso, ele é arrasador, né? Porque o inimigo que tira vidas é um inimigo que a gente tem que se preocupar com ele. Não podemos baixar nunca a guarda, temos que achar que ele está do nosso lado a todo momento. Isso é muito ruim, né? É ruim porque cria um desânimo. Mas o ânimo é que toda crise ela te dá chances de ser melhor, te dá chances de aprender, te dá chances de sair mais fortes. Eu sempre tive uma teoria comigo que os países de primeiro mundo, todos passaram por guerra. Se você pegar Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha, né, França, eram países, Itália, todos os países de primeiro mundo que passaram por uma guerra. E assim, o mundo não tinha passado por uma guerra ainda. E eu acho que ao fim dessa pandemia, o mundo inteiro se igualou e o mundo inteiro passou sim por uma guerra. E essa guerra, todos nós vamos sair mais solidários, né? Mais fortes, mais acreditando, colocando o joelho no chão e acreditando que Deus existe e que Ele também sabe de todas as coisas, né? Então, assim, eu acho que o importante é qual aprendizado nós vamos tirar para o resto dos nossos dias, né? Porque quem sabe é Deus mesmo quanto tempo a gente vai viver aqui. Mas esse dia eu li uma charge, né? Que quando eu for contar para os meus netos de tudo isso que está acontecendo, ele vai falar, lá vem aquele velho mentiroso, né? Porque é inacreditável É tudo isso inacreditável. é inacreditável tudo isso que está acontecendo. E assim, é muito triste. Mas vai igualar o mundo. Então, assim, a solidariedade eu acho que agora veio para ficar, né? A Mantiqueira participou de várias ações solidárias. A última que nós estamos fazendo junto com a família Diniz, nós estamos distribuindo 12 milhões de ovos. Nós queremos levar 1 milhão de dúzias de ovos na mesa de cada consumidor. Por quê? Porque o ovo é fácil, não requer refrigeração e é um alimento super saudável. Então, acho que o grande aprendizado disso vai ser como sermos melhores, né? Leandro, inclusive eu quero te perguntar qual que é o papel da empresa neste momento, né, nesse cenário que a gente está vivendo, com relação às pessoas que trabalham junto
contigo, né, no caso na Mantiqueira, mas também com a comunidade em que a Mantiqueira está inserida. Você acabou de falar que vocês estão fazendo doações de ovos, né? Eu acho assim, eu acho que a empresa ela tem um papel, né? Toda cidade que a gente tem algum investimento, eu vou, quando chego, eu procuro primeiro o prefeito, que para mim que é o dono da cidade, que tem a chave da cidade. Nós nos apresentamos e dizemos que o que a gente quer fazer e o que a gente pretende fazer naquela cidade. E se aquilo é bem-vindo para ele, é bem quisto para ele, né? A partir daí, a gente começa a nos instalar na cidade. Eu acho que toda empresa tem um papel, sim. E a única coisa que eu peço sempre para os prefeitos, assim, eu não preciso de nada, eu não preciso de muita coisa, eu preciso que você não me atrapalhe, que vocês agilizem as nossas licenças, que vocês nos ajudem a implantar rapidamente os nossos sonhos, né? Porque atrás dos nossos sonhos vem os sonhos de 2.100 famílias mantiqueirenses que nos ajudam a construir essa história. Então, isso é muito bacana. Então, a gente sempre... Eu acredito muito na empresa, que ela tem que ter lucro, sim, porque nós não podemos ser filantrópicos. Ser empresário no Brasil não é para amador. É uma coisa muito difícil, porque as pessoas, assim, tem muito mais gente para atrapalhar do que para ajudar. Mas, enfim, no final, nós também temos que ter nosso papel de responsabilidade social, ambiental e também, né, colaborar com os menos favorecidos e com a comunidade. Bom, tem muita gente já comentando, tem muita gente fazendo pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai responder todas elas. Quero te fazer um pedido, tem um aviãozinho aqui embaixo. É só você clicar e você pode encaminhar essa live para todos os seus contatos. Vamos compartilhar essa história, porque vale a pena a gente levar uma mensagem, né, de otimismo, de garra, de pessoas que conseguiram driblar as crises e criar diante delas, né? Aí, Leandro, quando a Mantiqueira surgiu, né, você contou um pouco da sua história lá. Naquela época, o ovo, ele era vilão, né? As pessoas diziam que ele afetava, né, o colesterol das pessoas. E aí, como que você lidou diante de todo esse cenário de mitos, né, que existiam diante do ovo? Olha, vender ovo antigamente a gente gastava sola de sapato e conversa, né? Porque não era fácil. A gente tinha que brigar com uma classe médica, né, que propagava que o ovo fazia mal, que o colesterol fazia mal. E assim, era dolorido, não era fácil. Era uma tarefa árdua, né? Mas eu sempre acreditei que o ovo era uma proteína, essa proteína era saudável e que era uma proteína barata e, além de ser barata, era uma proteína antifrágil, né? Porque ela atende desde a pessoa da classe A, mais A do mundo, a classe D do mesmo jeito, alimentando, e eu acreditava que levava saúde, acreditando que aquilo levaria saúde para as pessoas. Assim como carne, frango, sempre tem as indústrias sempre inventam alguma desculpa de bons produtos, né? E aí começou, Juliana, a se falar que o ovo só perdia por leite materno, começou a desmistificar isso, e aí eu brinco que nós fomos sendo absolvidos nas justiças comuns, né? E aí, nos últimos 8 anos, nós chegamos no Supremo Tribunal, e aí que o ovo foi absolvido por 11-0, não foi simplesmente absolvido por 6-5. Então, naquele momento, as pessoas não tinham mais dúvida que o ovo era uma proteína super saudável e que, de fato, poderia, sim, alimentar o mundo de uma forma sustentável e eficiente. E aí foi ficando mais fácil, né? O consumo de ovo cresceu 65% nos últimos 10 anos. Então, assim, vender ovo antigamente era missão. Hoje eu brinco com meus vendedores. Vocês estão com moleza, porque vocês não sabem o que era isso há 25, 30 anos atrás. Então, era muito difícil. Mas hoje graças a Deus, é um produto nobre, né? Que leva saúde para as pessoas. Isso dá muito orgulho da gente produzir saúde, né? Produzir uma coisa que vai fazer o bem para as pessoas, seja para emagrecer, seja para alimentar, seja para matar a fome, né? A fome tem pressa, ela não espera, e assim é um produto altamente bacana de trabalhar. É muito prazeroso produzir ovo. Com certeza. E é muito interessante isso que você falou, né? Das pessoas que, seja quem está se alimentando, seja quem está fazendo dieta, porque inclusive o ovo virou queridinho aí dos praticantes de atividades físicas, de quem está numa dieta regrada. Inclusive eu
todo dia de manhã substituo o meu pãozinho com manteiga pelo ovo e somos bastante consumidores, viu? Opa, isso é importantíssimo, né? Que nós precisamos cada vez engajar mais. Eu brinco que o Brasil, o consumo per capita de ovos no Brasil, o ano passado, de 2018, foi 192 ovos. 2019 fechou com 212 e esse ano a gente fecha com 230. Então, assim, eu sou um consumidor que como 1.000 ovos por mês. Então, é todo dia, porque é muito gostoso e saudável e ele te traz uma saciedade que acaba que você não fica com fome comendo coisas que não são tão saudáveis. Com certeza. Esses dias a minha mãe comentou, porque eu moro com a minha mãe, acho que a gente consome 4 cartelas de ovos por semana, se eu não me engano. Porque ela que administra, né, tudo aqui, a casa. Mas é até interessante a gente tocar nisso, porque quebrou-se o mito do ovo de fazer mal à saúde. Pelo contrário, vocês venceram essa guerra. Só que aí, em contrapartida, também cresceu uma tendência do veganismo. E, pelo jeito, vocês também não se intimidaram com isso, né? A gente não pode se intimidar. Eu brinco muito, e é uma lenda que é contada, né? Que a Kodak faliu por quê? Porque ela fabricava filme e papel para fotografias. E ela foi que fez a primeira câmera digital. E aquela câmera ficou guardada na gaveta dela porque ela achava que aquilo era uma ameaça para o maior negócio dela, que era vender filme e papel de fotografia. E aconteceu que, infelizmente, a Kodak, que era uma marca super famosa, não existe mais. Então, assim, eu acredito que a gente não pode... eu brinco é o seguinte, se vai ovo ou se substitui ovo, que seja mantiqueira. Não interessa se é de ervilha, se é de codorna, se é de pato, se substitui o meu produto, nós queremos estar na vanguarda e queremos fazer alguma coisa para poder sermos o lembrado, né? Quando substitui o ovo, mantiqueira, através do quê? Do novo. O que é o novo? É um ovo plant-based, né? À base de ervilha. Perfeito. É até interessante porque na época que eu assisti a sua participação naquele encontro que você fez aqui para Ouro Fino, eu estava lendo na época um livro chamado Organizações Exponenciais e inclusive comentava de empresas, né, como a Kodak, que perderam espaço porque não se reinventaram. E aí fala muito de quebra de paradigmas. Aí eu ficava pensando, gente, mas qual será uma empresa próxima a gente que, né, quebrou paradigmas? E aí eu assisti a sua conversa e vi essa questão do ovo, né, voltado para o mercado vegano. E eu achei sensacional, né? Isso aí, graças a Amanda, né? Amanda, ela trabalhou nesse desenvolvimento, ela foi para a Berkeley em 2017 e foi atrás dessas novidades e voltou super animada. No começo, eu sou da antiga, eu não apoiei muito como devia, mas meu sócio, que é um cara super antenado, é um cara que gosta de novidades, deu maior força para ela, e aí acabou que foi feito e foi muito legal ter sido feito, entendeu? Não acho que o que trouxe de exposição, o que trouxe de coisas intangíveis para nós, né? Da marca, da vanguarda, da inovação, isso foi muito legal, você entendeu? Não? Foi uma loucura isso, né? Eu acho interessante que você disse que foi uma profissional que trabalha contigo, né, que identificou essa oportunidade. Então eu enxergo 2 pontos que eu quero conversar contigo, né? O fato da experimentação, da gente não negar, de primeiro experimentar para ver se dá certo, e a importância das pessoas, dos colaboradores, né, para construir a sua história junto contigo. Aí é muito legal, porque você pensa, quantas avós não tiveram oportunidade de fazer um bolo para a neta porque a neta era vegana? Né? Ou porque a neta era intolerante ao ovo. Acontece, é muito raro, mas tem pessoas que são intolerantes ao ovo. Exatamente. Então, de repente, você tem um produto, tá certo? Não, que possa dar o prazer da mesa para as pessoas se fazerem para quem é intolerante ao ovo, para uma neta. Então, isso é muito legal. Eu lembro que ligou a exame para mim no dia seguinte, que apareceu no Jornal Nacional, no outro dia todo mundo ligando, e eu falei, não, é ovo sim. Mas você é produtor de ovo, não tem problema.
né? Que se é para substituir o meu produto, que seja o que eu faça que substitua, não o que os outros façam. Perfeito. Leandro, tem muita gente aqui que está comentando, né, a questão de, né, muita gente ligada ao campo, e eu queria também entender a sua ligação com o campo, né? Desde pequeno você cresceu nesse ambiente, como que foi a Não, sua não infância? foi. Na verdade, assim, em 1983, 82, quando eu formei na oitava série, meu avô tinha fazenda no Mato Grosso. E o sonho meu era ir para o Mato Grosso e trabalhar com ele. E aí de fato, eu iria, eu já estava tudo programado, né? Só que ele foi antes e eu fiquei para a formatura. No dia da minha formatura, chegou a notícia, eles estavam numa cidade chamada Uberlândia, que minha avó tinha passado mal e que estava voltando para Ribeirão para fazer uma ressonância. E ali ela teve um câncer e eles tiveram que voltar para o sul de Minas, e aí voltou para o Rio, foi operada, e naquele ano morreu os dois, entendeu? Não. Então morreu tanto meu avô quanto a minha avó. Então aquele sonho, né, de estar perto do meu avô no Mato Grosso e de trabalhar com ele e estar no campo, isso aí acabou, né, nessa porque ele tinha fazenda, tinha boi, mas tinha 5 filhos. Então, na hora que dividiu, ficou uma chácara para cada um, né? E aí não deu, esse sonho acabou. Mas assim, o campo, eu não tinha, eu sempre fui, meus pais eram da indústria, né, do ramo de confecção, eu não tinha o campo na minha veia. Mas eu tinha assim, eu gostava de ver as coisas acontecendo no campo. Aquilo me chamava atenção. E aí foi no susto, né, que eu entrei numa granja, e porque o dono da granja teve um infarte e me arrendou a granja e vendeu as galinhas. E dali em diante eu fui me apaixonando, né? E aí nós fomos construindo, fomos construindo granja, e eu brinco que o boi, né, que vocês também fazem muitas coisas para boi, o boi é o segundo melhor negócio, o primeiro é aquele que você tem, independente de qual seja, né? Então o boi se você tem um supermercado, é o primeiro negócio seu, o boi é o segundo. Se você tem uma granja, o primeiro negócio é a granja, você tem que cuidar dele, mas o boi é o segundo. E aí também o boi foi nos chamando muita atenção, e naquele momento a gente viu que a gente tinha muito ovo, tinha muito esterco, e nós precisávamos dar fim nesse esterco. E como transformar aquele esterco em capim, como transformar aquele esterco em produtos que virassem de novo alimentos saudáveis. Aí fomos para produzir milho, produzir soja, produzir capim para boi, e aí que começou essa história apaixonante, que é também a pecuária, que também tanto nos orgulha as pessoas. A gente faz muito bem feito o que se propõe fazer, tem um time fantástico também na pecuária e na agricultura que fazem acontecer. Então, aí essa paixão acontece que ela vai ficando cada dia maior, né? Eu sempre brinco assim, eu gosto do meu negócio mais que ontem e menos que amanhã. Todo dia eu gosto mais dele, porque a gente alimentar as pessoas, né, de uma forma saudável é muito bacana. Então, assim, seja no boi, seja no trigo, seja no milho, na soja, seja no ovo, né? Aí o campo, o agro se tornou muito, muito, muito forte dentro da cultura da empresa. Bom, quando você fundou, né, para aprender a mexer com galinha, você deve ter estudado bastante. Mas aí eu quero saber, esse aprendizado é contínuo, mesmo que hoje a Mantiqueira tenha alcançado um status, né, já seja uma empresa consolidada, você está em constante aprendizado também? Não, eu tenho um amigo, o aprendizado, eu sempre fui muito mais comercial do que produtor, né? Então eu sempre quis ter do meu lado pessoas que sabiam mais que eu do que eu não sabia fazer, né? E eu acho o seguinte, coitado da pessoa que acha que sabe tudo. Porque tem um amigo meu que fala, quando a pessoa acha que sabe tudo, naquele momento ela ficou burra, porque ali ela parou de aprender. Perfeito. Então, a partir do momento que você para de aprender, você, né, fica burro. Então, o bacana da vida é isso. O bacana da vida é assim, eu sei mais que ontem e sei menos que amanhã. E o dia que eu morrer, com certeza, nunca vou formar, porque a escola da vida você não forma, você aprende todo dia, né? Meu avô falava, anda à toa, mas não fica à toa. Né? Então, quando a vida é um aprendizado, então a gente Perfeito. nunca você vai ouvir falar eu sei tudo. A certeza mata, né? Porque na hora que você tem certeza também você emburreceu, porque aí você parou de aprender, você parou de escutar os outros.
Perfeito. Pessoal, esse é Leandro Pinto, CEO do Ovos Mantiqueira. Ele está aqui falando um pouco da história. Depois essa live vai ficar gravada, vai ficar salva no nosso canal no IGTV. A gente vai abrir para perguntas. Aproveite essa oportunidade, escreva aqui nos comentários. Vamos encaminhar essa live para mais pessoas. Tem um aviãozinho aqui embaixo, é só você clicar e encaminhar para todos os seus contatos. Agora, Leandro, você falou tantas coisas bacanas e eu quero saber qual que é o seu propósito de vida. Olha só, eu tinha um propósito de vida que até o dia 14 de março, meu propósito era um. Do dia, de todos nós, né? Então, eu não falo inglês, eu sempre quis morar fora para poder aprender a língua, porque eu nunca gostei de estudar, mas eu acho que se eu morar lá fora, 3 meses eu vou aprender. Eu sempre gostei de orquídea, tá certo? Não. Sempre gostei de... Então, assim, eu tive tempo nesses 90 dias, o ócio criativo, né? Para poder pensar um monte de coisas que eu nunca pensei, né? Eu sento, na casa que eu estou, eu tenho umas orquídeas, quando eu cheguei aqui só tinha os talos. Hoje elas estão todas floridas. E acompanhar aquilo, porque da onde eu sentava para minhas refeições, eu via aquilo todo dia crescer. E eu falei, como é importante você passar a trabalhar muito, porque depois das videoconferências, né, acaba que a gente trabalha muito também, mas como você ter tempo, de vez de você ficar igual um maluco, andando de avião para lá e para cá, perdendo tempo em aeroporto, perdendo tempo em trânsito, maluco. Você tem tempo de trabalhar e tem tempo de observar coisas que você não observa. Então, meu propósito de vida é continuar alimentando o mundo, é redesenhar totalmente essa empresa que tem 33 anos e que o que nós fizemos até agora, nós não garantimos os nossos próximos 33 anos, né? Então, Cristo morreu com 33 anos e acredito que agora nós temos que, após pandemia aí, a gente quer uma empresa, sim, que pense nas pessoas, que pense na comunidade, que pense nos acionistas, porque é importante ter resultado para continuar gerando toda essa máquina, mas que pense também no bem-estar animal, né? Que pense em como as pessoas, como o consumidor. Eu acho que o consumidor hoje ele tem uma arma na mão, que é um telefone que faz tudo, né? Ele é um telefone que ele tem um computador na mão e o consumidor está atrás de histórias que sejam reais. Então, assim, eu quero que a Mantiqueira, junto com o meu time, com as 12.100 pessoas, a gente construa um novo futuro com um propósito claro, que é alimentar milhões de pessoas todo dia, com alimentos saudáveis, cuidando do bem-estar animal, cuidando do planeta e cuidando das pessoas. Então, acho que isso, para mim, é o grande propósito nosso para os próximos 33 anos, entendeu? Bom, e quem trabalha com vocês precisa viver esse propósito também, né? Mas, assim, é bacana, porque quando você... esse ano passado, a gente fez o GPTW, Great Place to Work, e só as fazendas que, naquele momento, elas se habilitaram. E nós temos um diretor, que é o Zé Scarpa, que ele cuida muito das pessoas. E aí foi muito merecido, porque a gente sabia, eu brinco que as fazendas era o Harvard da Mantiqueira. Toda pessoa que entrar na Mantiqueira tinha que ir nas fazendas para poder aprender como cuidar das pessoas, dos resultados e do que estava fazendo, né? E aí, esse ano, todo mundo pegou firme, porque todo mundo falou, não, nós queremos ser Great Place to Work. O ano passado, o que mais as pessoas admiram, a admiração que as pessoas têm pela empresa é dos 5 itens, é o que mais elas têm pela empresa. Então, a partir do momento que você tem 85% do time admirando a empresa, é fácil que esse time acredite nos valores, nos propósitos, na inovação. É um time que está antenado, é um time que está hoje ligado no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, em redes sociais, e aí ele vê que tudo aquilo que ele faz durante o dia tem um porquê, tem um propósito, e eu acho que não é difícil engajar esse time maravilhoso que nós temos. Acho que é muito fácil, porque o orgulho que eles têm de trabalhar na empresa, isso aí me motiva a ser cada dia melhor e nunca decepcionado.
Tem algo que me chamou muita atenção na fala, né, daquela, mais uma vez vou citar a live que você participou, que você diz assim, as pessoas não compram o que você vende, mas compram a sua história. Aí nos produtos da Mantiqueira tem o símbolo de um coração, né? E esse símbolo ele simboliza o amor. E é isso que você quer passar para os consumidores que compram os produtos da Mantiqueira? Mais uma vez aí a Amanda também, ela teve uma sacada junto com a agência de marketing, porque toda vez que a gente conta essa história, é uma história que a gente se emociona. Parece que todo dia você está contando pela primeira vez, entendeu? Não. Então, assim, é uma coisa que... E o que eu sinto, principalmente agora, nessa pandemia, é que os funcionários colocam muito amor naquilo que eles fazem. Eles, de fato, eles amam aquilo que eles estão fazendo. E qual o símbolo que pode representar o amor? É o coração. Então, a partir desse momento, nós elegemos o coração como nosso símbolo para representar o carinho que é feito tudo aquilo que a gente coloca na geladeira das pessoas e no lar das pessoas. Então, por enquanto, está só nos ovos especiais, mas nós estamos nos organizando para que isso torne uma marca do grupo em todos os produtos, ter o coração. Porque ali, seja em qualquer setor, é muito amor que se coloca dentro do que faz. E aí eu falo por mim e pelos 2.100 mantiqueirenses que nos acompanham, que nos ajudam todo dia a se fazer um Brasil melhor. Perfeito. Obrigada, viu, por compartilhar essa história com a gente. E o que você quer deixar de legado, Leandro? Cara, assim, vamos lá. Jamais, né, nem nos meus mais lindos sonhos, eu esperava chegar onde eu cheguei, né? O que eu quero deixar é uma história, né, que possa ser contada pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus amigos, né, pela sociedade, que, como outras histórias de grandes empreendedores, são contadas hoje, né? Então, assim, o grande legado é assim, aqui teve uma pessoa que pensou diferente, aqui teve uma pessoa que fez diferente, aqui tem uma pessoa que pensou fora da caixa e que, de fato, fez coisas. Tem acertos, tem erros, não são só acertos, não são só gols, não é fácil, mas teve alguém que pensou diferente de todos os outros e, por isso, deixou uma história. Porque, no final da vida, o que fica, a gente não leva nada, mas o que fica é a história. E a história hoje no Google, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ela pode ser vista por muitos e muitos anos. Então, acho que o bacana é isso, é deixar uma história de trabalho, de seriedade, de amor naquilo que faz, de cumprir com o que combina, né? com as combinas, de respeitar as pessoas, respeitar os clientes, entender o que os clientes querem, entender o que os consumidores querem e fazer totalmente diferente. E aí, no final, o que vai ficar é essa história. E se ela servir para alguém, que bom. Se não servir, também eu fui embora feliz com essa história. Olha, eu tenho certeza que essa história vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, viu? Assim como fez na minha. Agora, não pode ter certeza, porque realmente é um exemplo, é uma inspiração para a gente. Leandro, agora eu vou abrir para as perguntas aqui que chegaram. O Israel, ele questionou, tem muitas perguntas até técnicas, vamos ver, né? Você é um bom vendedor, como você disse, vamos ver se você pode ajudá-los também. Leandro, qual que é a sua perspectiva para o projeto de galinhas soltas para 2025 e qual a demanda hoje? Olha, a demanda hoje é pequena porque as pessoas querem fazer por modismo, elas querem fazer para ficarem de bem com as ONGs, tá certo? Não, de bem com os consumidores e querer ganhar um tempo, né? Certo. Mas essas pessoas se preparem, porque a Mantiqueira vai ter produtos para atendê-las, tá certo? Não, para ela poder cumprir com os compromissos que elas assumiram. Então, assim, eu acredito muito nisso, eu acredito que esse é o futuro, eu acredito que isso, daqui para frente, é uma realidade. E nós estamos nos preparando, tá? Para fazer isso da melhor maneira possível e continuar sendo o vanguardista dessa história. Perfeito. Tem mais uma pergunta que ele fez. Quantos hectares para uma produção de 30 mil galinhas você acredita que seja necessário? Puxa vida,
30 mil galinhas, vamos pensar, ele é galinha presa, galinha solta, como é que ele quer essa galinha? Eu não sei. Então, Israel, se você puder comentar, depois o Leandro passa para a gente dar um panorama maior de como seria essa criação para a gente ter informações suficientes e o Leandro poder contribuir mais com a resposta, tá? Vamos lá, Júnior Cavalcante. Qual a dica o Leandro daria hoje, com toda a experiência, para alguém que pensa em abrir uma granja? Olha só, eu acho assim, sonhe o seu sonho, realize o seu sonho. Não é fácil, mas é possível. Esse que estávamos falando hoje começou com uma granja muito pequena. Então, assim, não é fácil, você vai ter que correr atrás dos seus propósitos. Eu respeito todos os meus concorrentes, por menor que eles sejam, porque um dia eu fui muito pequeno e era chamado de granjeirinho. Era aquele que não era o menor, né? E isso aí não me intimidou e eu corri atrás dos meus sonhos e consegui fazer a Mantiqueira se tornar o que ela se tornou. Mas assim, o conselho é, se você está firme no seu propósito, se você acredita nisso, se você faça, né? Quem sabe você pode até vender ovo para nós. Muito bem. Olha só, tem um perfil de gatos que é bem fã aqui da Ouro Fino, Star Family Cats, é uma família de gatos bem fã de Star Wars, inclusive. E eles sempre comentam, acompanham. E a tutora, né, dos gatos diz que quer muito assinar o Clube do Ovo da Mantiqueira. Então já vamos falar do Clube do Ovo, como as pessoas fazem para participar e assinar. Olha, Até o Clube porque do eu Ovo, tenho interesse. o Clube do Ovo está em São Paulo e no Rio de Janeiro hoje, né? Ele foi feito para poder a gente entender como é que o consumidor como é que o consumidor porque nós temos o cliente que é o supermercadista e nós queremos entender até para poder dar subsídios aos supermercadistas do que o cliente quer. Nós precisamos ter em lojas físicas dos supermercadistas aquilo que o cliente quer. E para o supermercadista, ovo é um produto em 10 mil que ele tem. Então, ele não tem tempo de fazer uma pesquisa de ser doutor em ovo. Nós não, nós queremos ser muito bom naquilo que a gente se propõe a fazer. E nós queremos entender como é o consumo. E esse Clube do Ovo vem cada vez nos deixando mais perto do consumidor para entender suas crenças, os seus valores, o que é valor para eles, o que não é valor. E por isso, e nessa pandemia, nós vimos crescer rapidamente muitas entregas de ovo em casa. E aí, assim, sabe, se não interessa, eu vou concorrer com eles de igual para igual, porque eu vou contar minha história e vou tentar capturar o máximo de gente possível, porque se não for a Mantiqueira que fizer, vai ser o Joaquim, vai ser o Pedro, vai ser a Maria e vai ser um concorrente. Né? Então, assim, se é para ser ovo, que seja Mantiqueira. E o mais importante com isso não é o valor disso, porque isso é muito pequeno perto do grupo da venda. Mas o mais importante disso é o aprendizado. É o que nós aprendemos com os nossos clientes todo dia para que a gente possa ser muito melhor todo dia naquilo que a gente se propõe a fazer para todos os nossos clientes. Perfeito. Cliente, a gente precisa trabalhar pelo cliente, né, Leandro? Tem um ditado antigo, né? Você quer ser culto, você lê livro. Você quer ser um sábio, escute o povo, né? E eu quero escutar os milhões de clientes para poder fazer o melhor possível dentro do que nós nos propomos a fazer. Perfeito. Gente, agora eu estou lendo todos os comentários do Brasil todo que está acompanhando a gente. Minas Gerais, tem Itamaraju, Bahia também assistindo a essa live. Estou aqui vendo. O Kleber Gomes, que é o CEO-presidente da Ouro Fino Saúde Animal, está acompanhando a live também. Mandou uma boa noite para a gente, viu, Leandro? Ah, que bom. Um abraço, Kleber. O Caio comentou, Clube do Ovo é show, praticidade e qualidade na sua casa. Tem muita gente comentando aqui que é seu fã, viu, Leandro? Ah, cuidado, não acredita muito nele não, no que ele falar, então. Rosana, grande empresário, homem de visão e grande humildade. Humildade é uma das características muito importantes, né? Não sei, eu acho que a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. E quando a gente morrer, a gente não leva nada. Então, se eu puder levar bons amigos, boas lembranças, e para que ser arrogante? Né? Como é bom ser humilde, como é bom aprender. Perfeito. Né? Então, assim, eu
não sou. A gente é o que a gente é, porque no final vai todo mundo para o mesmo lugar. Então, Exato. seja humilde. César, Mantiqueira faz bem a todos com a proteína do ovo e com a sua história de lutas e vitórias. Parabéns, Leandro e Carlos. O Israel, bom, o Israel, ele fez uma pergunta, a gente respondeu já, da questão das galinhas soltas. A Estela, temos muito orgulho de fazer parte do time Mantiqueira. Essa não serve também, não. A Estela que deu total apoio para a realização da live. Obrigada, Estela. A Vimig, parabéns, Leandro, grande empreendedor e grande visão de futuro. Keila Souza, pode falar. A Vimig é sensacional, né? Tem a Marília lá, que eu acho que o carinho que ela trata toda a avicultura de Minas Gerais todos os avicultores mineiros são filhos da Marília, né? A gente tem certeza que ela que escreveu isso aí ou está assistindo a gente. Helder, um abraço de Portugal, Leandro. Ovo é vida. Olha que maravilha. Temos até audiência internacional. Que bom. Deixa eu ver mais aqui. A Vimic completou: o ovo é o segundo alimento mais completo, só perde para o leite materno. Sim, graças a Deus. O Guilherme, boa noite. Aqui na fazenda que eu trabalho, eu cuido dos bezerros. Aí tem uma bezerra. Ah, não, aqui é uma pergunta mais técnica. Guilherme, depois a gente entra em contato contigo para responder, que a gente tem que acionar o nosso time de técnicos da pecuária, tá bom? Paulo, sou fã do laboratório da Urufino, obrigada também pela participação. O pessoal aqui comentando muito das sábias palavras que você compartilhou. Keila, Leandro, se fosse para dar um conselho para as pessoas que querem entrar no ramo de avicultura, o que você falaria? Olha, é assim, todo negócio é bom, desde que tenha amor, que faça direito, que entenda do que faça, que queira ser o melhor, não ser o maior. Ser o maior é uma consequência, né? Você sendo melhor todo dia, você vai conseguir ser melhor. Nós nunca quisemos ser maior. Nosso lema, nosso propósito sempre foi ser o melhor naquilo que a gente propunha fazer. E aí, consequentemente, você vai crescer. Acho que o Brasil, o ovo, né, é um produto, mas assim, tem que ter cuidado, tem que respeitar. Passa muito dinheiro na mão nossa, né? E o dinheiro da galinha é da galinha, ele não é nosso, porque do mesmo jeito que ela dá, ela toma. Então você tem que estar com ele guardado, não pensar que ele é seu, porque uma hora ela pode pedir de volta e você tem que estar preparado para devolver. Ela sempre pede menos do que ela dá, mas ela pede. Sim. Bom, tem um feedback muito bom aqui que você vai gostar de escutar. O Jordan, melhor patrão, ele está falando. Jordan é meu amigo. Muito bom. A Túlia, que faz parte do time da Urufino Saúde Animal, que organizou, inclusive, o primeiro encontro do Leandro. Eu estou esperando aquele quadro maravilhoso que ela mandou para mim, viu? Que lá eu tô louco para colocar na e mostrar para meus amigos. Lindo, lindo aquele quadro. Vai ser um presente, assim, vai trazer boas recordações para você. Ela questiona o seguinte: como é o processo de inovação dentro da Mantiqueira? Tem alguma equipe de inovação? Tem. Isso aí nós temos começamos a partir não faz muito tempo, mas tem uns 7 meses que a gente começou sim a ter pessoas, a ter um P&D dentro da empresa. A gente viu a importância disso estar interno, tá dentro da empresa, para a gente poder tomar as decisões mais rápidas e desenvolver melhor todas as inovações que o grupo pretende fazer. Então, hoje tem um time interno cuidando disso. Muito bem. Keila, Leandro, comenta um pouco a respeito dessa transição dos granjeiros em sair do público atacado e ir migrando para o varejo. Não entendi. Ela está falando dessa transição que está tendo de sair do atacadista e ir para o varejo. Venda e o que ela quer saber? Para você comentar sobre essa transição. É uma transição normal, né? Assim, as pessoas vão querer cada dia estar mais perto do consumidor. Então, se eu posso
ter um elo direto com o consumidor, tá certo? Não. Para que eu vou ficar vendendo para o atacadista, né? Perfeito. Bom, o Ingo Melo, que também faz parte do time da Ouro Fino, questiona qual a expectativa para o mercado de ovos enriquecidos e quais as principais premissas para diferenciar no mercado de produção de ovos. Eu acho que o ovo enriquecido, né, ele vai continuar, né? Você tem como fazer isso através da ração, né? E também tem os ovos especiais, que são os ovos que prezam pelo bem-estar animal, de galinhas soltas, o caipira, o orgânico. Isso aí eu acho que é um produto que ele vai ser crescente no mercado, porque o consumidor vai cada vez mais querer saber o que ele está comendo, como vem aqui, da onde vem, como vem. E é importante eu acho que é um mercado crescente, eu acho que esse mercado é um mercado que não tem volta, né? Eu mesmo, desde 2012, quando eu vi a primeira vez, que era uma granja lá na Inglaterra, peguei o trem sem falar uma palavra de inglês, encontrei um inglês também que não falava uma palavra de brasileiro, e eu fui lá e vi tudo, e foi uma confusão, mas eu entendi. E aí eu fiquei negando, 2012, não, isso não é para cá, isso é para a Inglaterra, 2013, não. Eu queria sempre justificar para mim que aquilo não era, até que em 2016 eu falei, não tem, eu não vou ficar me enganando mais, eu não posso me enganar mais. A Amanda também chegou na empresa e falou assim, olha, nós precisamos parar de vender commodity e fazer uma marca, né? Então nós vamos fazer uma marca de ovo. E aí que começou essa história dos ovos especiais enriquecidos. Perfeito. O Israel, que tinha falado, né, sobre as 30 mil galinhas, quantos hectares, ele comentou aqui que são soltas. Soltas? Isso. Soltas ele vai precisar de 30 mil galinhas, ele vai precisar, é 1 metro quadrado para 2 galinhas. Então ele vai precisar de 15 mil metros quadrados de área livre para poder colocar essas aves. E sendo soltas, ele precisa de 7 aves por metro quadrado dentro do galpão. Então ele vai precisar de um galpão de 4 mil e poucos metros quadrados, mais 30 mil metros quadrados de área livre para elas pastarem. Perfeito. Vai ser o quê? 3,5 hectares, mais ou menos. Perfeito. Renan, exemplo de empreendedor, sempre inovando, tecnologia de ponta, suportando o crescimento, além de ser um ser humano fantástico. Muitos elogios com relação à sua pessoa aqui, viu, Leandro? Não, mas isso é ruim, viu? Porque isso me preocupa. A unanimidade é burra. Tem que ter alguém para xingar também. Muito bom. Leandro, olha, eu quero agradecer. A gente já está caminhando aqui para a reta final. Daqui a pouquinho o Instagram já vai começar a pôr o cronômetro para a gente encerrar a nossa live. Então, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, compartilhando tanta sabedoria, tanta história de superação. E espero, assim, que a Mantiqueira continue ocupando cada vez mais espaço e as pessoas se inspirando. Quero convidar todo mundo, inclusive, para seguir o Instagram do Ovos Mantiqueira, porque é muito interessante que ali é um Instagram, inclusive, bonito de se ver. Você abre, é tudo muito bem elaborado. As artes que são feitas com os ovos, é realmente assim, a Mantiqueira colocou o ovo num patamar que eu nunca vi igual, de ser um produto gourmet mesmo. Isso é com certeza. Todos acompanhem também o confinamento Grupo Mantiqueira, que as pessoas vão ver as boas práticas que a gente tem no confinamento para fazer uma carne de primeira, né? É importante também, né? Tudo que a pecuária e a agricultura faz. Tanto o confinamento com o Grupo Mantiqueira, como os ovos Mantiqueira, todas as pessoas colocam muito amor e o coração em tudo que fazem. Então, isso aí acaba que torna esses Instagrams bonitos, como você fala. A partir do momento que você pôs amor no que faz, tudo flui. Perfeito. Leandro, obrigada, boa noite, sucesso. Se cuide aí e, se Deus quiser, tudo isso vai passar logo. Não, tudo isso vai passar e nós vamos aprender muito com tudo. Exatamente. Com essa noventena, e a gente vai ver que a gente pode muito mais. Tá? Muito obrigado, Ouro Fino. Muito obrigado a você. Tá? Sucesso. Obrigado por tudo aí. Obrigado a todos aqueles que mandaram aí para nós algum tipo de recado. Tá? Obrigada. Um abraço, viu?
Um abraço. Eu quero, A Túlia eu disse quero que vai te entregar. agradecer, Pode falar. eu quero agradecer as 2.100 pessoas que nos acompanham e que fazem todo dia um Brasil melhor. Perfeito. A Mantiqueira é tudo que ela é por conta dessas pessoas que não cansam em fazer o melhor. Eles todo dia acordam para fazer o melhor. Então, assim, minha gratidão a todo o time Mantiqueira, tá? Que faz essa história, que faz. Eu estou aqui simplesmente representando essas 2.100 pessoas. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Perfeito. Obrigada, Leandro. E a Túlia vai te entregar o quadro pessoalmente, ela disse. Viu? Combinado. Um abraço, até logo para vocês, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Vou me despedir aqui do Leandro. Quero agradecer demais também a sua participação, a sua presença nesse mês de lives. Fechamos, acho que com chave de ouro com a história do Leandro. Eu realmente me emocionei da primeira vez que eu escutei e por isso que eu quis trazer novamente essa história para abrir para o público. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Assim como o Leandro representou todo o time do Grupo Mantiqueira, eu também estou aqui representando todo o time da Ouro Fino, que nós aqui somos mais de 1.000 colaboradores e a gente também vivencia um propósito que é o de reimaginar a saúde animal. E a gente quer fazer a diferença não só na pecuária, né, no agronegócio, mas também na longevidade, nas relações entre tutores e pets. Obrigada, a gente vai já planejar uma nova sequência de lives. Fique ligadinho aqui no Instagram da Ouro Fino, que em breve a gente manda notícias com próximas lives, tá bom? Boa noite, até mais. Tchau, tchau.